E aí pessoal, Daniel Gottfriedson aqui de novo no canal Jesus em Mim. Nós estamos na época de Natal e é uma época muito boa, muito gostosa e é uma época que nos lembra muito de presentes também, principalmente no lado ocidental aqui do mapa, nós falamos muito de presentes, né? E eu queria começar esse vídeo lembrando a cada um de vocês do maior e melhor presente que nós poderíamos ter recebido, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio e nos deu vida mesmo nós estando mortos nos nossos delitos e pecados. A palavra fala em Isaías 9,6, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É interessante que fala nos nasceu e se nos deu, porque realmente a vinda dele foi um presente para cada um de nós. Mas existe também um outro presente que nós, como discípulos de Jesus, recebemos, que muitas vezes nós nos esquecemos. E é justamente sobre esse outro presente que eu queria falar aqui no vídeo de hoje. Esse presente é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa mais maravilhosa que existe, mais incrível. O Espírito Santo é demais. E ele não é um ser humano como nós, mas ele é sim uma pessoa. É interessante que a palavra se refere a ele várias vezes ao longo da Bíblia com um pronome pessoal. Ele é realmente uma pessoa. E também a palavra se refere várias vezes sobre o intelecto dele, sobre a sensibilidade e também sobre a vontade do Espírito Santo. Então ele é uma pessoa, mas ao contrário de nós, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Isso significa que ele é cheio, completo, pleno em poder, em sabedoria e presença. Imagina que vocês estivessem agora nos últimos dias de vida de vocês. Eu sei que não é algo bom de se imaginar, mas pense um pouco comigo. Vocês estão nos últimos dias de vida e vocês têm a oportunidade de passar esse tempo com as pessoas mais amadas e preciosas para vocês. O que vocês falariam para elas? Vocês jogariam conversa fora? Olha, eu tenho certeza que eu não falaria isso. Eu usaria esse tempo para compartilhar as coisas mais profundas, as coisas mais importantes que eu considerasse para essas pessoas que são as pessoas mais importantes para a minha vida. E Jesus fez justamente a mesma coisa. Nos últimos capítulos de João, ele passou esse tempo, eram os últimos dias de Jesus aqui na Terra, e ele passou esse tempo com os discípulos, e ele começa a falar sobre as coisas mais importantes para ele. E ele começa a falar sobre o Espírito Santo nesse momento. Principalmente nos capítulos 14, 15 e 16 de João, Jesus fala sobre esse outro presente. Olha que interessante aqui, ele fala no versículo 7 do capítulo 16, ele diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Olha só, ele começa dizendo: mas eu vos digo a verdade. É como assim, peraí, prestem atenção no que eu estou falando para vocês. É importante, convém-vos, é mais importante que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Esse Consolador é esse presente do Espírito Santo. Então Jesus estava dizendo que era mais importante que ele fosse exaltado e fosse elevado às alturas para que ele pudesse enviar de novo o Espírito Santo. Tá, mas como assim? Jesus dizendo que era melhor que ele deixasse da terra? Eu acabei de comentar antes que era o melhor presente, a vinda de Jesus foi o melhor presente que nós poderíamos imaginar, mas olha só o que ele diz no capítulo 14 de João, versículos 16 e 17. Jesus fala o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Esse outro é um outro do mesmo tipo, não é um outro diferente, é um outro que nem ele, a fim de que esteja para sempre convosco. Essa é a grande diferença, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. A grande diferença e o porquê que Jesus disse que ele tinha que ir é porque ele ia nos deixar o Espírito Santo, e o Espírito Santo iria habitar dentro de nós, ele estaria sempre conosco. Porque Jesus aqui na Terra, ele tinha limitações de homem, ele se tornou homem, mas o Espírito Santo não tem essas limitações, como eu comentei antes. Ou seja, esse presente é a presença de Deus dentro de cada um de nós. Então, se algum de vocês tem alguma dúvida e já pensou, eu queria tanto perguntar isso para Deus, ou se eu vivesse na época de Jesus, eu queria perguntar isso para Jesus, olha, eu quero dar uma boa notícia. O Espírito Santo vive dentro de vocês e vocês podem perguntar isso para ele hoje. E esse Consolador, essa palavra Consolador no original é paráclito ou paracleto, meu grego está meio enferrujado, mas ela significa chamado para estar ao nosso lado, chamado para estar bem próximo, juntinho de nós. Esse presente, como presente, ele tem uma finalidade. E só no Evangelho de João, nesses capítulos que eu comentei, 14, 15 e 16, Jesus fala sobre várias finalidades do Espírito Santo, da presença dele dentro de nós. Deixa eu citar algumas aqui para vocês. Primeiro, o Espírito Santo ele veio para nos ensinar
todas as coisas e nos lembrar de tudo que Jesus disse. Isso está no versículo 26 do capítulo 14. Então ele veio aqui para nos ensinar tudo, ou seja, da mesma forma que Deus, ele é onisciente, sabe de todas as coisas, e Jesus foi o maior mestre que já existiu, o Espírito Santo dentro de nós é um mestre vivendo dentro de cada um de nós para nos ensinar todas as coisas e nos lembrar de tudo aquilo que Jesus disse. Então, tudo aquilo que nós lemos na palavra, o Espírito Santo nos lembra dessas coisas. Outra coisa, ele veio para dar testemunho de Jesus. Nos versículos 26 e 27 do capítulo 15 de João, fala tanto da testemunho de Jesus como nos fazer participantes desse testemunho. Então, ao mesmo tempo que o Espírito Santo testemunha sobre a pessoa de Jesus, ele também nos inclui nessa obra e nos faz participantes também desse testemunho. O que mais? No capítulo 16, versículo 8, fala que o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, nesse trabalho de sermos testemunhas, não somos nós quem convence alguém da necessidade de Cristo. O Espírito Santo faz esse trabalho e ele convence as pessoas da necessidade de Cristo porque ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é mais uma das finalidades do Espírito Santo dentro de nós. Ainda no capítulo 16, versículo 13, ele fala que o Espírito Santo veio para nos guiar em toda a verdade. Então, é ele quem nos guia no nosso dia a dia. Nós sabemos que a palavra é a verdade, nós sabemos que Jesus é a verdade, então o Espírito Santo nos conduz diariamente nessa verdade. E para concluir aqui, ele ainda fala no versículo 14 que o Espírito Santo veio para glorificar o nome de Jesus, que é a finalidade de todas as coisas, a glória do nosso Deus. Então, o Espírito Santo em nós também faz esse papel. Há alguns anos atrás, eu estava um dia indo para a faculdade, eu tinha uma experiência muito simples, mas muito interessante. Indo para o trajeto para pegar o ônibus, de repente eu ouvi aquela voz suave me dizendo, olha, pega aqui à direita. E não era o meu caminho, eu achei estranho, mas aí eu peguei à direita. E de repente eu senti, olha, começa a correr. E eu comecei a correr. E aí peguei a esquerda de novo e comecei a correr. E aí quando eu cheguei na ponta, no final da quadra, o meu ônibus estava recém chegando e eu consegui subir naquele ônibus. Se eu não tivesse pego a rua do lado e começado a correr, eu não teria conseguido pegar aquele ônibus. O exemplo é tão simples e até meio fraco, mas ele serviu para me ajudar e para me fazer entender naquele dia que o Espírito Santo ele quer conduzir a nossa vida diariamente, não só nas grandes coisas, mas também nas pequenas coisas. Então, Senhor, com quem tu quer que eu fale hoje? De que forma tu quer que eu fale com aquela pessoa? Que datas tu quer que eu coloque nesse cronograma? Como é que tu quer que eu preencha esse relatório? Ou que eu conduza essa reunião no meu trabalho? Ou como é que tu quer que eu estude para essa prova? O Espírito Santo no nosso dia a dia, ele quer nos conduzindo, principalmente nos guiando para mais perto de Jesus. Atos 2,38 fala, respondeu-lhes Pedro, ele diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Essa palavra dom do latim significa presente. Então o Espírito Santo realmente é um presente muito maravilhoso para cada um de nós. E esse presente ninguém pode nos tirar. À medida que nós vamos nos enchendo do Espírito Santo, como Paulo fala lá em Efésios, nós começamos a deixar o Espírito Santo se manifestar através de cada um de nós. E ele se manifesta através da nossa vida, então nós vamos nos enchendo até que começamos a transbordar, e ele se manifesta em nós através dos seus dons, e aí isso aqui é um assunto para um outro vídeo, e também do fruto, o fruto do Espírito Santo, que fala lá em Gálatas, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, todas essas características são características do Espírito Santo que começam a se manifestar em cada um de nós. Então não é que nós vamos melhorando, Daniel não tem forma alguma de melhorar, mas na verdade eu vou dando espaço para o Espírito Santo se manifestar na minha vida e aí o caráter dele vai tomando conta. Então eu vou expressando toda a bondade, toda paz, a longanimidade, não são características minhas, por exemplo, mas é eu deixando o Espírito Santo viver através da minha vida. E é justamente isso que eu quero incentivar a cada um de vocês. Algumas semanas atrás eu estava orando no carro e eu pedi, Senhor, eu quero realmente ser o melhor amigo do Teu Espírito Santo, sabe? E assim que eu cheguei em casa, eu fiz um trato e junto com a minha esposa nós oramos e colocamos um alvo diante de Deus para esse nosso próximo ano. O ano está terminando agora e eu queria encorajar cada um de vocês a colocarem esse mesmo alvo para o próximo ano de vocês. Que o Espírito Santo seja o melhor amigo de vocês, seja o meu melhor amigo. Sabe como funciona com o melhor amigo? A gente só olha e já sabe o que a outra pessoa quer dizer, já sabe pelo tom de voz, já conhece o que ela está querendo falar. E eu quero ser assim do Espírito Santo também, ser tão sensível à voz dele, nas pequenas e nas grandes coisas, e que vou estar sendo conduzido por ele diariamente. Eu quero encorajar cada um de vocês a procurarem essa vida também. Eu quero abençoar vocês
e profetizar nesse novo ano muito mais da vida de Cristo e muito mais dessa intimidade com o Espírito Santo. Não se esqueçam de curtir aí o vídeo, compartilhar esse vídeo também para que outras pessoas também se lembrem desse presente maravilhoso que é o Espírito Santo em cada um de nós, e também se inscrevam no canal porque os próximos vídeos nós vamos falar um pouco mais sobre essa comunhão íntima com o Pai. Graça e paz sobre a vida de vocês.